A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botucatu, Vila São Paulo, e todos os dias aqui estou fazendo um vídeo para falar da Palavra de Deus, para falar do amor de Deus. Você é bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Qualquer uma pessoa é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você pode se inscrever no canal, é somente apertar o sininho ali que você já está inscrito. E também pode comentar, também não se esqueça de dar um joinha ou like ali, que é muito importante para que outras pessoas também possa ver a palavra de Deus assim como você vai ver, porque eu também aqui estou para falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e o meu desejo é que todos possam assim ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você ouvir a palavra de Deus, então a fé vem sobre você. Neste momento, eu quero ler a palavra de Deus aqui no livro de Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículo 1, que diz: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Você sabia que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos? Jesus fazia maravilhas, mas eles tinha dúvida, eles ainda duvidavam, eles não criam ali em Jesus Cristo ainda, conforme ele fazia milagre, conforme fazia maravilha, ainda eles não creem. Por isso que aqui ele está dizendo a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então eles eram incrédulos, eles não criam no que Jesus estava fazendo, eles ainda tinham dúvida, às vezes estava ali, mas não estava crendo no que Jesus ali fazia. Por isso que diz: e depois disto Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Então nós vemos que Jesus aqui, os discípulos de Jesus, diz aqui: depois disto Jesus andava pois pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então eles estavam procurando matar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus sabia que não era chegado a sua hora, porque ele sabia tudo. Quando nós vemos que ali foram prender o Senhor Jesus, que Judas ali foi indicar aonde o Senhor Jesus se encontrava para o soldado, ele disse: já está chegando a minha hora, o traidor já está chegando aqui para me entregar. Então ele sabia naquele momento que estava chegando
chegando o momento de cumprir tudo aquilo que ele veio aqui nesta terra fazer, mas então ele sabia que agora não era a sua hora ainda chegada, e diz aqui, e estava próximo a festa dos judeus e dos tabernáculos. Então estava próximo a festa dos judeus, as festas do tabernáculo, mas Jesus, ele disse que não iria subir ainda. Então nós vemos que os seus discípulos disse-lhes, pois seus irmãos, sai daqui. Então os seus irmãos disse, sai daqui, vai para a Judéia. Então os irmãos de Jesus disse, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Vai lá para a Judéia, sai daqui, vai lá para a Judéia, para que os seus discípulos vejam as obras que você está fazendo. Então eles não criam em Jesus e mandou para que Jesus saísse, para que ele fosse ali para a Judéia, para fazer as obras também ali, para que as pessoas ali pudessem ver, os discípulos pudessem ver. E diz, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que se faça alguma coisa em oculto. Porque se você quer ser conhecido, ninguém pode ser conhecido se fazer a coisa em oculto, escondido ali, ninguém fique sabendo. Então vai lá e faz publicamente, para que todas as pessoas vejam. Porque se você fazer em oculto, ninguém vai ficar sabendo. E se faz estas coisas, manifesta ao mundo. Se você faz estas coisas, falando para Jesus, os seus irmãos, se você faz estas coisas, manifesta ao mundo, para que as pessoas possam ver também. Então manifesta. Mas se você quer ficar escondido, não quer que nada seja assim mostrado, então como é que você vai ser conhecido? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então nem os irmãos de Jesus, nem eles criam em Jesus. Então eles andavam com Jesus ali, via as obras que Jesus fazia, mas eles ainda não criam em Jesus. Porque nós sabemos quantas pessoas no dia de hoje que conhecem ao Senhor Jesus, anda com Jesus, mas não crê que Jesus tem poder para fazer obra em sua vida, para fazer obra em seu coração, para fazer obra em sua família. Ainda ele duvida. Ele crê, ele anda com Jesus, ele diz que é servo do Senhor, vai na igreja lá, mas não crê no Senhor que pode fazer alguma obra na sua vida, na vida da sua família, na vida de alguém. Ele não crê e fica esperando e diz, não, isso é impossível, porque é assim mesma coisa, conforme os irmãos de Jesus estavam ali com Jesus, mas não cria nas obras que Jesus ali fazia. Então por isso que eles duvidavam. Então Jesus disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Então Jesus disse, ainda não é chegado o meu tempo, vai chegar a hora, tudo vai ser na hora exata, na hora certa, que eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado. Ainda não é chegado a minha hora ainda não chegou. Então Jesus já sabia, Jesus conhecia que a hora dele ainda não era chegada, mas Jesus disse, mas o vosso tempo sempre está próximo, o vosso tempo está sempre pronto, ou seja, o vosso tempo está sempre pronto. Então o vosso tempo sempre está pronto, mas o meu não é ainda não, o meu não é chegado a minha hora, e o mundo não vos pode aborrecer. Então diz aqui, o mundo não pode aborrecer vocês, porque vocês estão no mundo, estão fazendo a vontade do mundo. Então o mundo não pode aborrecer a vocês, mas a mim ele me aborrece. Por quê? Porque eu procuro fazer a vontade do Pai, eu procuro fazer a vontade de Deus. Por isso que o mundo, então, ele não me agrada. Por isso diz, o mundo não vos pode aborrecer,
mas me aborrece a mim. Então o mundo não pode aborrecer vocês, mas ele aborrece a mim, porque eu vejo que tudo que há no mundo, tudo o que as pessoas fazem, tudo que há no mundo, então eu sei que não é da vontade de Deus. Por isso é que o mundo me aborrece, porquanto dele testifico que as suas obras são más. É porque eu testifico que as obras que tem no mundo, as obras é má. Por isso que o mundo então não me alegra. Por isso que então o mundo me aborrece, porque eu vejo que as obras que há no mundo não são boas, são más. E você, meu irmão, minha irmã, você que está servindo a Deus, você está concordando com as obras do mundo, ou você também fica triste por ver as coisas que estão acontecendo, quando as pessoas, às vezes até mesmo cristãos, estão às vezes na igreja, com o pé na igreja, mas outro pé lá no mundo, fazendo a vontade que não é vontade de Deus, mas fazendo a vontade do inimigo, a vontade do diabo. Então nós sabemos, meus irmãos, como que você está. Você também é amigo do mundo, porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos fala que aquele que quiser ser amigo do mundo, então constitui-se inimigo de Deus. Então nós não podemos amar ao mundo. Aquele que é servo de Deus, então o mundo aborrece, porque ele sabe que as suas obras são maus, as suas obras são más, as suas obras não condiz conforme aquilo que Deus quer que nós fazemos. Por isso é que nós temos que ter então aborrecimento pelo mundo, porque nós sabemos que nós não somos do mundo, assim como do mundo. Jesus disse: assim como eu do mundo não sou. Pai, eles também não são do mundo, mas eu não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Então o Senhor Jesus, ele dizia também ali naquele momento que nós também não somos do mundo. É por isso que o mundo nos aborrece, é por isso que nós não temos prazer de estar vivendo no mundo, fazendo a vontade que não é de Deus. Subi vós a esta festa, eu não subo. Vocês vão subir a esta festa? Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Eu não vou subir nesta festa. Vocês podem subir, mas eu ainda não vou subir, porque o meu tempo ainda não está cumprido ainda, porque Jesus tinha muitas coisas para se cumprir, muitas coisas para fazer ainda. Por isso ele disse: o meu tempo ainda não está cumprido. Por isso então vocês sobem, mas eu não vou subir. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Então, havendo dito isto, ele não subiu ali, mas ele ficou na Galiléia, porque nós sabemos que não era ainda chegada a sua hora, mas quando fosse chegado a sua hora, ele sabia que não tinha jeito, que depois ele tinha que cumprir tudo aquilo que ele veio nesta terra para fazer. E você sabe que o Senhor Jesus veio a esta terra para fazer aquilo que Deus assim, porque diz a palavra de Deus que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Jesus ali derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por isso que Jesus foi crucificado, por isso que Jesus, na hora certa, no momento certo, então ele entregou a sua vida ali para padecer ali sobre o poder de Pôncio Pilato, sobre o poder dos soldados que ali chicoteavam, que ali nós vemos que davam bofetada ali e cuspia no seu rosto e fazia ali aquela atrocidade. Mas o Senhor Jesus diz: como cordeiro mudo, ele foi levado ali no matadouro e não abriu a sua boca. Então o Senhor Jesus deu o exemplo como que nós devemos ser. Então nós devemos ser mansos, ser humilde, ser temente, ser obediente ao Senhor Jesus, para que um dia nós podemos entrar ali naquele portão celestiais, quando nos diz
Quem é este, o Rei da Glória? Deixe entrar o Rei da Glória. Então, meu irmão, minha irmã, deixe entrar o Rei da Glória dentro do seu coração, deixe entrar dentro de você, para que você possa assim estar cada dia mais fazendo a vontade do Senhor. Deixa que o Espírito Santo entre no seu coração e faça morada em nome de Jesus. Neste momento eu vou orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas, neste momento aqui preguei a tua palavra, a qual falou do Senhor Jesus, a qual ali os seus irmãos não criam no Senhor Jesus, Pai. Assim também nós sabemos quantos que estão na igreja, mas não crê verdadeiramente no Senhor Jesus, que Ele tem poder para fazer obra, tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para libertar, tem poder para operar maravilha e fazer tudo, Pai. Mas, Pai, nós te pedimos, eu te peço nesta noite, ó Pai, estenda a tua santa e poderosa mão, aonde se encontrar uma pessoa abatida, oprimido, uma pessoa desesperançada, Pai, tem misericórdia, vai ao encontro e ajuda esta pessoa que está se entregando, Pai, nas tuas mãos, para que possa voltar para o caminho e te servir a ti, que está afastado do teu caminho, Pai. Move esse coração para que possa voltar novamente para a tua igreja, Pai, para louvar, para bendizer o teu santo e adorado nome. Ó Pai querido, nesta noite, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade que há no coração, que há no pulmão, que há no baço, que há, Pai, nos rins, Pai, na pele, Pai, no coração, Pai, aonde estiver alojado uma enfermidade, Pai, dentro deste ser, eu repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus disse que tudo o que pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo, receberia. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço que esta pessoa que está no leito da enfermidade se levante em nome de Jesus. Tem misericórdia e derrame das tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus derrame bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Não se esqueça, dá um like lá, um joinha, e também pode se inscrever. Aperte o sininho lá que você já está inscrito. Pode também compartilhar, pode também fazer um comentário, aquilo que você achar que deve fazer e Deus ali te ajudar, então pode fazer. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Nós te amamos, você em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã, se for da vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.